Construção e Decoração está de volta. Inspiração, informação e transformação a cada programa. No episódio de hoje, nós vamos esclarecer uma dúvida bastante comum. Quando pensamos em construir ou reformar, seja uma casa, uma empresa ou até mesmo uma indústria, surge aquela pergunta clássica: afinal, quem devemos contratar? Um engenheiro, um arquiteto ou os dois? E para falar desse tema com propriedade, nós recebemos dois profissionais que entendem do assunto: o arquiteto Giovanni Bardi e o engenheiro civil Alisson Austin. Eles vão explicar as funções de cada profissão, mostrar como elas se complementam e ajudar você a entender por que e quando contratar um engenheiro, um arquiteto ou os dois. Prepare-se para um bate-papo cheio de exemplos práticos e dicas valiosas para quem quer construir ou reformar com segurança e funcionalidade. Porque entender o papel de cada profissional é o primeiro passo para transformar o seu projeto em realidade. Bem-vindo, Alisson Austin. Bem-vindo, Giovanni Bardi. Oi, Ana. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui junto com o Giovanni, em nome da associação, para a gente poder falar um pouco sobre esse tema aí que às vezes causa um pouco de dúvida no pessoal. Ana, tudo bem? Agradeço pelo convite, parabenizo pelo programa, que está sendo muito bem visto. A sociedade está gostando muito de acompanhar os trabalhos e entender um pouco mais também o funcionamento de nossa associação. A gente resolveu fazer esse tema, explorar um pouquinho esse tema. Afinal, qual é a função do engenheiro e do arquiteto? Porque muita gente tem dúvida. Vocês que são da área, não, mas as pessoas muitas vezes, tô pensando em construir, reformar, indiferente também, às vezes pode ser uma casa, uma empresa, uma indústria, mas afinal, quem que eu devo contratar? Um engenheiro ou um arquiteto? Então, motivado nessas dúvidas que as pessoas têm, eu acho que foi pertinente a gente trazer vocês, né, o Giovanni, que é arquiteto, e o Alisson, que é engenheiro, para a gente esclarecer, desmistificar, e a gente sabe que tem ali, às vezes tem um impasse ou outro, tem até gente que fala que tem um pouquinho de rixa entre as duas profissões. Nós vamos falar de tudo um pouco no programa de hoje. Alisson, gostaria que você e o Giovanni começassem explicando o que de fato é a função do engenheiro e o que de fato é a função do arquiteto. Começando contigo. Vamos lá, então. Olha, a resposta para essa pergunta é a mesma de muitas perguntas, né? Depende. Então, não tem assim uma divisão exata, né? Tem a área de atuação dos dois, né? Do engenheiro civil. Eu vou falar aqui da parte de engenheiro civil, né? Porque dentro da engenharia a gente tem diversas engenharias, né? Sim. Então, a área de engenharia civil e a arquitetura tem muita sobreposição no que pode fazer, né? Nas suas atribuições. Quando a gente está falando de obras aí de edificações, né? Lógico que obras de infraestrutura, urbanismo em especial, né? E alguns outros tipos de obra também tem essa sobreposição, né? Mas na parte de edificação, que é a parte de obras aí que o pessoal lida mais comumente no dia a dia, aí, casas, prédios, né? Salas comerciais, tem muita sobreposição dentro das atribuições. Então o engenheiro tem as suas atribuições, o arquiteto tem as deles, mas elas se sobrepõem, né? Então tem muita coisa dentro de uma obra que tanto o engenheiro como o arquiteto tem atribuição para fazer, né? E aí um pouco vai da especialidade de cada um ou até mesmo das características da obra, né? Então, Ana, partindo na fala do Alisson, realmente há muitas atribuições que se cobrem umas às outras. Por exemplo, a arquitetura tem 251 atribuições. Então, a partir do momento que o arquiteto se forma, ele tem um mercado vasto que ele pode escolher um. E às vezes sim acontece de escolher o mesmo que é uma atribuição do engenheiro, né? Acabam se sobrepondo um ao outro. Mas, considerando essa pergunta, o que cada um faz e qual que é a função ou quem tem que pegar primeiro, eu te falo que seria o correto mesmo a contratação dos dois. Os dois seria o correto. É claro que o mercado hoje, por se tratar de uma situação financeira, acaba não fazendo isso. Mas as melhores obras, as obras de renome, aqui, né, na cidade ou mundialmente conhecidas, elas são feitas em parceria, tanto da engenharia quanto da arquitetura. Construção e Decoração volta em alguns segundos. Dê vida às suas ideias com a Coresul Tintas. Milhares de cores, infinitas possibilidades para o seu projeto. Qualidade, inovação e sustentabilidade em cada dimão. Alisson, a gente escuta
escuta muito, eu não sei se isso de fato confere, eu vou contratar o arquiteto porque ele vai ficar ele vai cuidar mais da questão estética da obra, da casa, enfim, da empresa, daquilo que está sendo construído. E o engenheiro, ele vai cuidar mais da questão estrutural. Isso é um mito ou tem um fundo de verdade? Não, tem um fundo de verdade, com certeza. Você pega, por exemplo, no meu escritório lá, nós somos em 3 engenheiros. A gente não faz projeto arquitetônico. Nós temos atribuição para fazer, mas por uma opção nossa, a gente escolheu não fazer. Eu entendo, né, no meu ponto de vista, que os arquitetos têm essa especialidade nesta área, né? Eu acho que isso já vem desde a formação da faculdade, né? A faculdade de engenharia, a gente tem muita matemática, muito cálculo. A formação inteira é voltada para a lógica, para a razão, né? É isso que eles estimulam na gente na faculdade de engenharia. A faculdade de arquitetura é o contrário, ataca o lado criativo. Está estimulando a criação, a busca pelo diferente, sabe? Pela novidade. Então, no meu trabalho, eu enxergo muito isso, sabe? Até quando eu precisei de projeto arquitetônico para mim, eu não fiz. Eu contratei um arquiteto para fazer, sabe? Arquitetas, no caso, 2 vezes, sabe? Então, eu acho que tem sim essa diferença, né? Óbvio que tem profissionais que atuam nessa área, né? Eu conheço engenheiros que fazem trabalhos arquitetônicos muito bons. Assim como tem arquitetos que trabalham com a parte de execução de obra, com projetos estruturais também muito bons, né? Então, que nem você tem na medicina, por exemplo, as especialidades dos médicos, assim, né? Só que daí é mais categorizado, né? Na engenharia e na arquitetura não tem muito essa categorização. Mas eu acho que vai um pouco para esse lado, né? O pessoal acaba se especializando em alguma área, né? Então hoje quando alguém vem lá no meu escritório e quer fazer um projeto de alguma casa, assim, eu já abro logo pro cliente, eu não faço a parte arquitetônica. Eu falei, se você tiver um arquiteto, alguém para fazer, ou senão eu posso ir atrás de alguns orçamentos para você, né? Ver algumas possibilidades, né? Então a gente acaba lá fazendo só a parte mesmo estrutural, hidráulica, elétrica, prevenção de incêndios, né? Dependendo do tipo da obra aí, tem algumas partes que acabam sendo mais focadas para engenharia e acaba um pouco tendo, acho que essa divisão meio natural até pela quantidade de serviço, assim, sabe? Hoje eu vejo que tem muita demanda de profissional no mercado, sabe? Falta profissional. Com a maioria dos profissionais que você conversa, tá todo mundo com muito serviço, não dá conta de fazer, sabe? Então, os arquitetos, às vezes, acabam não tendo nem tempo de fazer outros projetos além do arquitetônico, sabe? De focar em outras áreas. Da mesma forma, os engenheiros, né? Óbvio que tem alguns escritórios, tem até muitas empresas que têm os dois, né? Tem engenheiros, tem arquitetos para oferecer essa solução completa para o cliente, né? Às vezes, o cliente vem lá, procura um escritório que já tem os dois profissionais, as 2 áreas, o cara consegue ser atendido inteiramente ali, né? Mas aquilo que o Giovanni falou é um ponto que eu concordo totalmente, sabe? De você ter as 2 visões na obra, né? Até mesmo em obras menores. A gente pega obras pequenas aí que, sei lá, às vezes numa obra pequena o cara fala assim, vou economizar, não vou fazer, né? Mas às vezes algum detalhe que alguém olha que ali, sabe? É muito fácil você economizar 5, 10 mil reais numa obra com uma coisinha, sabe? Então, às vezes, quanto mais gente dando seu olhar técnico ali, trazendo seu conhecimento para a obra, com certeza agrega, né? Quando a gente fala em obra, a gente brinca muito, especialmente quem contrata para fazer a obra. Então, às vezes o barato sai caro. Então, às vezes vale realmente pensar com carinho na contratação dos 2 profissionais. Giovanni, eu perguntei para o Alisson, ele respondeu. Eu gostaria que você falasse um pouquinho dessa questão, né? Que se fala muito que o arquiteto cuida da estética. Verdade, concordo contigo plenamente. A parte da arquitetura é justamente a parte estética, mas ela não se limita somente à parte estética. A funcional também. Eu sempre digo assim, eu trabalho muito com construção de casas à venda. E aí 2 pontos que a gente leva em grande importância, que é estética. O que vende é o que é bonito, né? Tem que ser bonito para ser vendido. E funcional. A pessoa só vai saber se aquela casa que ela vai morar funciona a partir do momento que ela começar a utilizar aquele ambiente. Então, muitas vezes acontece de você ver algum edifício que ele é bonito, mas ele não é funcional. E existe também uma forma de projetar que leva isso em consideração, em que
a forma segue a função ou não, né? Entendeu? Eu sou desse tipo, eu sou muito crítico nessa parte funcional. Toda vez que eu sou contratado para fazer um projeto, eu primeiro desenvolvo uma planta funcional, que eu sei que ela vai atender aquela família, aquele comércio, aquele edifício de uso misto, né? Que são vários pontos a serem considerados. Há muitos arquitetos, e aí são já os arquitetos mais mundialmente conhecidos, que eles primeiro projetam o estético. Eles querem que a obra primeiro apareça para depois saber se ela vai funcionar ou não. Existem até muitos monumentos conhecidos que eles não são funcionais e são muito problemáticos, mas são bonitos esteticamente. São pontos de referência, entendeu? Então, assim, eu na minha situação, no meu caso, eu sempre sigo primeiro a função, para que vai servir aquele espaço lá. E isso requer um estudo. Então, você faz várias reuniões. Se é uma família, você vai chamar a família inteira para entender a necessidade daquela família. Se é um comércio, se é uma indústria, entendeu? Tudo você tem que pegar, juntar vários dados e aí você leva isso em consideração. Quando você faz um projeto assim, e aí tem eu mesmo alguns em andamento que são monumentos que serão públicos, você tem um estudo de semanas antes de você traçar a primeira linha. Então, sim, com certeza a arquitetura cuida muito mais da parte estética e funcional. E aí, após isso, as reuniões com o estrutural para ver se aquilo vai realmente funcionar e vai ficar em pé, né? Nesse quesito, assim, essa é uma situação que eu vejo bastante essa diferença na questão do contato com o cliente, né? Com o proprietário da obra, com o usuário da obra depois, né? O arquiteto tem muito mais, no trabalho da arquitetura, você tem muito mais esse contato, a necessidade de entender a pessoa, o uso que ela vai dar, como que a pessoa vive ali no dia a dia, sabe, para conseguir fazer um trabalho bem feito, né? Nos projetos de engenharia, não arquitetônico, né, isso é muito reduzido, né? Você pega, por exemplo, um projeto hidráulico, né? Você não precisa muito entender como a pessoa vai usar, como ela vive o dia a dia, os fluxos de trabalho dela e tal, para você conseguir fazer um projeto hidráulico. A pessoa só precisa que tenha água lá onde é que ela precisa de água. Sim. Então, o teu trabalho é fazer chegar a água lá e sair o esgoto dali, né? Basicamente, isso de maneira resumida. Óbvio que tem alguns pontos específicos que às vezes você tem algumas particularidades para tratar, né? Da mesma forma, a elétrica. A estrutural, então, quase zero, né? A necessidade de você buscar informações com o usuário para conseguir fazer esses projetos, né? Então, às vezes, a gente acaba tendo muito mais contato com o arquiteto que fez o projeto arquitetônico para a gente conseguir fazer os projetos de engenharia do que direto com o cliente, né? Porque o trabalho do engenheiro, se a gente separar aqui o arquiteto fazendo o arquitetônico e o engenheiro fazendo os projetos de engenharia, o trabalho do engenheiro acaba sendo bem feito se ele não aparece, né? Então, se você não está vendo nenhum cano, nenhum fio, nenhum pilar, nenhuma viga, né, tu conseguiu esconder tudo na obra, sabe? Tá tudo bonitinho, ninguém está enxergando nada. E se não está dando problema, né? Obviamente, né? Então, esse é o objetivo sempre, né? Tentar fazer com que a obra, de maneira grosseira, fique em pé, vamos dizer assim, mas com segurança e economia, né? Giovanni, eu sei que vocês já esclareceram um pouquinho aqui da função de cada um e já frisaram que depende, né? Depende muito de cada obra, depende disso, depende daquilo. Mas, por exemplo, você está pensando num projeto, você está pensando em construir, como é que é esse cronograma? Quem que você contrata primeiro para daí ter a sequência? Esse fulano vai contratar ciclano, enfim, até chegar lá na finaleira da obra. Então, Ana, é uma pergunta muito interessante, porque o correto mesmo, né, se for ter a contratação tanto do arquiteto quanto do engenheiro, né, fazer a forma correta da obra, seria primeiro contato com o arquiteto, que é justamente o arquiteto que vai tomar todas as informações, se é uma residência da família, da forma que vai projetar, se for um edifício, né, quais que são as utilidades do edifício. Então, esse já é um contato muito mais próximo do arquiteto. Se você pegar um exemplo de Marechal hoje, o primeiro contratado é o pedreiro.
Normalmente no meu escritório chega o cliente com o pedreiro junto já para definir o projeto que vai começar a construir daqui a 30 dias, né? Mas não é assim. É interessante você perguntar isso justamente para a população saber. O correto primeiro é um estudo, levar em consideração a região em que o lote dele está inserido, o que ele pode construir. Às vezes ele compra um lote numa região que ele quer construir um edifício lá, não pode, ele vai poder construir uma casa de 1 ou 2 pavimentos lá. Então, o correto mesmo seria primeiro, fala com o arquiteto, dá uma olhada no terreno, vê o que é possível construir lá. Após isso, sim, faz um projeto arquitetônico, desenvolve a volumetria e aí contrata então uma equipe de engenheiros que vai fazer a parte estrutural, elétrica, hidráulica, toda a parte que cabe a eles então a fazer. E para o final, né, quando vai finalizando a obra também, é muito interessante a pessoa levar em consideração que quando a obra acaba não terminou todo o serviço, né, todo o serviço ser feito. A pessoa também tem que fazer o pagamento dos impostos da obra, fazer a verbação, que se vê hoje que muita gente não faz. E isso é um problema, porque depois com o tempo acaba tendo que fazer uma regularização de uma obra por causa disso. Uhum. Se eu quisesse alimentar a rixa agora, eu ia falar você ia dizer, contratar primeiro o engenheiro. tem que chamar primeiro o engenheiro. Como é que você vai conversar com a família e ver o que você vai fazer lá se você nem verificou o solo, se tem suporte para fazer uma obra lá em cima, tá? Mas não, brincadeiras à parte. Eu acho assim, se eu fosse falar de maneira direta, sabe quem que eu contrato? Engenheiro ou arquiteto? Contrata o profissional que você confia. Contrata o profissional que você confia, que você sabe que é um bom profissional. Se ele tiver atribuição e capacidade de atender você nas suas necessidades, ele vai te atender ou ele vai te sugerir o outro profissional, né? Então, quando alguém vem me procurar, quero fazer uma obra assim, acho que é melhor você falar primeiro com o arquiteto, né? Conversa com o arquiteto, eu entro num segundo momento, né? Fala primeiro com o arquiteto, resolve lá e tal, define a arquitetura da obra, depois você vem conversar comigo. Se é uma coisa que eu já consigo te atender, eu já vou te atender, né? Eu faço uma proposta e atendo aqui agora, sabe? Então, acho que a gente tem bons profissionais na nossa cidade, sabe? Tem profissionais competentes para atuar em todas as áreas, né? E com certeza, se você conversar com alguém que for da tua confiança, que for um bom profissional, a pessoa, se não for a atribuição dela, se não for a área em que ela atua, ela com certeza vai saber quem te indicar ou com quem você deve conversar para resolver o problema. O programa Construção e Decoração já volta, não saia daí! Desde 2001, a Tadeu Materiais de Construção é referência em qualidade e confiança em Marechal Cândido Rondon. Aqui você encontra tudo para a sua obra ou reforma. Variedade de materiais, preço justo e atendimento personalizado. Com entrega rápida e transporte seguro, sua obra não para. Tadeu Materiais de Construção, construindo confiança há mais de 20 anos. A gente falando em termos de obras, tamanhos de obras, vamos dizer assim, eu vou construir uma casa, tá, eu tenho a opção então de contratar ou o engenheiro ou o arquiteto, ou melhor ainda se for os dois, mas conforme, vamos dizer assim, a obra for maior, um prédio ou é uma indústria, não tem como, aí tem que ter as duas coisas. E também gostaria que vocês falassem um pouquinho que muitas vezes na execução desses projetos pode ser qualquer um, pode ser um engenheiro, pode ser um arquiteto, no caso um engenheiro civil, pode ser um engenheiro mecânico, aí sim o leque se abre. Eu gostaria que vocês falassem um pouquinho, Giovanni, começando contigo. Sim, Ana, a construção, vamos pegar agora então um exemplo de um edifício, né? Pegar uma edificação um pouco maior. Ela precisa da participação de vários profissionais, depende do tamanho, arquiteto, às vezes até uma equipe de arquitetos, né? Às vezes não é nem só um. Engenheiro civil, engenheiro estrutural, né? Depende do tamanho, engenheiro eletricista, engenheiro mecânico. Então, são vários profissionais envolvidos em um grande edifício. Mas, existe uma pessoa que tem que gerenciar tudo isso, todos esses profissionais envolvidos, que podem ser cada um deles de escritórios diferentes, eles não precisam estar no mesmo. Existe uma pessoa que é a pessoa que faz a execução, né? Então, para executar, pode ser tanto um profissional da engenharia quanto da arquitetura. Mas é uma área que hoje falta muita mão de obra, porque a parte da execução é a mais complicada. Eu, por exemplo, fiz uma pós-graduação em gerenciamento de obras.
eu era o único arquiteto na sala, o resto eram todos engenheiros. E o pessoal até tirava sarro, o que você está fazendo aqui? Estou me especializando. E é uma área que é permitida para os dois, né? Mas é uma área bem complicada, sabe? É difícil você conseguir lidar com todos esses profissionais, engenheiros e arquitetos, e ainda os profissionais que vão trabalhar na obra e os proprietários da obra também. Não deve ser muito fácil. Alisson, essa questão que o Giovanni falou é algo realmente desafiador, eu diria assim, para quem trabalha com obra, está ali na lida do dia a dia, você ter essa gestão e conseguir fazer com que, vamos dizer assim, o pessoal que está ali trabalhando no dia a dia, na mão de obra, ele, vamos dizer assim, ele consiga o resultado que você, enquanto engenheiro, ou quanto, né, a pessoa que está ali cuidando da execução daquele projeto, daquela obra, transforme isso em resultados, bons resultados. Eu diria assim, que a gente quer que os resultados apareçam e eles sejam positivos. Isso é um desafio, até porque, vamos dizer assim, você falou muito, a gente na faculdade trabalha muito com número, é muita matemática e tudo mais, e geralmente o pessoal da exata, ele é mais assim, não que seja uma regra, né? Mas assim, não é tanto de falar, ou assim, enfim, é um pouco mais retraído nesse sentido. Como é que lida com isso no dia a dia? Eu imagino que seja algo desafiador na prática, em obras, enfim, com essas pessoas que fazem aquilo acontecer, né? A obra ganhar vida, ganhar corpo. Essa, no meu ponto de vista, assim, é o ponto mais importante, né, de todo o trabalho envolvido aí, é a construtora, é quem vai tirar do papel e fazer o negócio acontecer, sabe? Você pega, tem empresas autônomos aí da construção, né, empreiteiros, tal, você pega uma construtora mesmo, né, a responsabilidade é muito grande, né, o volume de recursos envolvidos é muito grande, você tem um trabalho muito grande, envolve mão de obra, material, tá, sabe? É uma gestão de tempo que é muito importante, sabe? E você tem que alinhar tudo isso com o teu cliente, que está constantemente pisando lá na obra. O cara dorme no final de semana, acorda na segunda, mudou de ideia, sabe? E é normal, todo mundo, isso acontece com todo mundo, né? Acontece comigo, com você, vai acontecer com todo mundo, né? E você tem que lidar com tudo isso, sabe? Às vezes alterações de projeto, mudanças, falhas de projeto, sabe? Então, a pessoa que trabalha com a execução, ela tem uma responsabilidade muito grande no final, aí, no fecho disso, sabe? E no meu entender, é a parte mais importante. Eu não trabalho com execução também, sabe? A gente optou por se especializar na parte de projeto, só a parte estrutural, hidráulica, elétrica, baixa tensão, alguns outros tipos de projetos aí. Então, eu acabo não atuando nessa parte, justamente porque demanda um tempo muito, muito grande, sabe? E demanda uma especialização e um foco muito grande nessa área para você conseguir fazer um trabalho bem feito, sabe? Então, eu acho que é uma área que merece uma atenção especial, assim, sabe? Essa parte da execução. É muito... Vamos dizer, a qualidade da obra depende muito da execução, né? Depende inteiramente da execução, porque uma falha de projeto você consegue corrigir na execução. O contrário não acontece, né? Se você tem uma falha na execução, ela vai aparecer, né? Às vezes tem algum probleminha, uma inconsistência no projeto, dois projetos que não se conversam, não estão compatibilizados, um executor de qualidade vai conseguir resolver, né? E para conseguir fazer isso, entra um ponto que você falou, que é o diálogo, né? Tem que ter diálogo, sabe? Desde a parte do projeto, sabe? Às vezes em obras pequenas, assim, às vezes as pessoas acabam nem se conhecendo, né? Depende, o cara pega um profissional de outra região, acaba fazendo o projeto para ele e tal, tem algum parente, algum amigo, e depois contrata o pedreiro, alguém para construir ali e tal, e acaba não tendo muito contato, e às vezes em obra pequena acaba nem precisando, né? Você consegue resolver ali na obra algumas coisinhas que aparecem. Agora, obras maiores, tem que ter diálogo, tem que ter conversa, sabe? A gente pegar um gancho de um exemplo aqui de uma obra que a gente está trabalhando, até o Giovanni também está fazendo um projeto dessa obra, e eu estou fazendo outro projeto. Tem outros profissionais fazendo outros projetos, sabe? Na mesma obra, uma obra grande de 8 pavimentos aqui na cidade, que é para sair. A gente eu vou te falar assim, eu estou trabalhando nesse projeto já faz uns 6 meses, eu não fiz nenhum risco até agora, sabe? Mas a gente está conversando sobre o projeto muito, sabe? Tem que ter diálogo.
já tem o pessoal que vai executar a obra, a gente já está conversando com eles há muito tempo, sabe? Resolvendo detalhes, como vai fazer, como é que vamos produzir isso, como é que vai produzir aquilo, sabe? E às vezes se tem alguma pessoa ali na equipe que está envolvida que não tem esse diálogo, não consegue, às vezes, aceitar uma crítica, uma sugestão, uma mudança de opinião, alguma coisa, sabe? Isso que você comentou, eu acho que tem um pouco mais isso e não só na engenharia, acho que na arquitetura também. Tanto os engenheiros como arquitetos, acho que tem alguns profissionais que têm um pouco essa dificuldade de mudança, sabe? De aceitar uma opinião contrária, sabe? E eu acho que os profissionais que conseguem isso acabam se destacando e conseguindo fazer projetos maiores, porque você precisa disso num projeto grande, sabe? Num projeto grande você não consegue uma pessoa prever tudo, todos os conflitos, todos os problemas que vai ter. Então, você precisa de mais pessoas ali trabalhando em prol do mesmo resultado, né? Giovanni, você que até falou que acabou se especializando nisso, nessa questão da gestão, acho que você pode falar um pouquinho disso e também como você muitas vezes convenceu o teu cliente de que o melhor caminho é o outro, ele quer um caminho e você sugere outro e a pessoa às vezes, né, isso que o Alisson falou, não é nenhuma questão, muitas vezes é crítica, assim, mas muitas vezes é assim, é a questão técnica mesmo, a pessoa quer de um jeito, mas daquele jeito não vai adiantar e você como profissional, você tem que estar ali, tem que dialogar muito bem, tem que convencer o cliente para que ele vá pelo outro caminho, para que o resultado final seja excelente. Pra gente fica mais na linha de frente, né, que nem eu faço execução de obras, né, até tem esse projeto que o Alisson citou aí, que a gente está trabalhando junto, como convencer o cliente, né? E não só o cliente, como convencer às vezes a construtora que terá mudanças. Normalmente, só financeiramente. Você tem que comprovar que aquela tua nova ideia ela é melhor que a anterior e ela vai trazer benefícios financeiros, obviamente financeiro, né? Tudo passa pelas finanças. Toda empresa que faz investimento, ela quer retorno, né? Digamos até que você não vá fazer por investimento, você vai construir tua casa e vai chegar um momento em que eu vou te falar, vamos trocar essa ideia porque ou vai ficar mais barato ou vai ficar melhor para você utilizar. Então, para você convencer que você tem que ter argumentos, né? E com boa fundação, né? E o Alisson já disse muito bem ali como é que funciona. Eu particularmente gosto de analisar e gosto de projetar as obras que eu vou executar. Já executei obras que eu não projetei, mas sinceramente não gosto muito porque acontecem essas mudanças no meio do caminho, né? O proprietário pede, e se eu fizesse assim e não fizesse, né, da forma que está no projeto? Eu analisando o projeto, concordo com ele, né? Um projeto que não foi eu que fiz, eu tenho que conversar com o projetista, né? Com o arquiteto, ou pode ser o engenheiro também que projetou, e aí eu vou ter que argumentar com ele também, e aí ele vai pedir, mas por quê, né? Entendeu? E aí você acaba fazendo depois um compilado dessas informações para conseguir chegar ao melhor, então, custo-benefício ou melhor forma para que a pessoa ou o empreendimento funcione, né? Construção e decoração volta em 20 segundos. Madeiras Tratadas Malbec. A madeira tratada é uma ótima alternativa para a construção de ambientes comerciais, residenciais e na agropecuária. Possui alta durabilidade e melhor custo-benefício. Madeiras Malbec. www.madeiratratadamalbec.com.br. A gente fala muito, escuta falar, pelo menos assim, que não quero deixar vocês em saia justa de nenhuma forma, mas que tem aquela rixa entre engenheiro e arquiteto. Mas essa obra podia ser minha, mas você que está fazendo. Como é que é isso na prática, Alisson e Giovanni? Vocês que estão em uma associação, por exemplo, são vários engenheiros, são vários arquitetos, e querendo ou não, muitas vezes, né, é o arquiteto que está fazendo lá, mas o engenheiro estava de olho e tudo mais. Então, como é que vocês lidam isso no dia a dia, na prática, enfim, na experiência profissional? Olha, eu vejo aqui, no nosso município, assim, eu vejo que essa rixa é mais meio um mito, assim, sabe? Eu percebia isso na faculdade, né? Durante a faculdade, a gente ficava se corneteando ali, engenheiro, arquiteto e tal, enchendo o saco ali, mas hoje eu aqui em Rondon vejo o contrário disso, na verdade, sabe? A gente tem a nossa associação aqui, que é uma associação mista de engenheiros e arquitetos, né?
Até porque os engenheiros de arquitetos, eles eram do mesmo conselho, né? Só existia o CREA até alguns anos atrás, né? E aí, alguns anos atrás, então, os arquitetos decidiram se separar por algumas rixas internas ali, né? Então, de fato, isso existia. Só que eu acho que essas rixas foram mais no sentido das atribuições profissionais, sabe? Antes, você até fez uma pergunta antes sobre o que cada um faz, né? Então, quem define o que cada um faz são os conselhos profissionais, né? O Giovanni comentou de licitação. Às vezes acontece de alguma prefeitura fazer uma licitação e dizer, tem que ter um engenheiro responsável. A prefeitura não é a prefeitura que define quem que pode ser responsável, é o conselho, né? Então, dependendo do tipo da obra, pode ser os dois, ou pode ser só um arquiteto, ou tem que ser um engenheiro, né? Então, e aí, como era um conselho só dando atribuição, às vezes na definição ali, o arquiteto não ficava muito feliz com a definição, ou o engenheiro e tal. E acho que isso foi se alimentando dentro do conselho e acabou se separando, sabe? Eu acho que essa separação não fez bem para ninguém, nem para os arquitetos, nem para os engenheiros, sabe? Mas aconteceu, né? Tá aí, é uma realidade. E hoje, na prática, o que acarretou? Acarretou que os dois hoje têm mais atribuições do que tinham antes, né? Então, hoje, os engenheiros podem fazer mais coisas do que podiam antes e os arquitetos podem também muito mais coisas do que podiam fazer antes, né? Então, acabou dando mais atribuição para os dois lados, né? Então, hoje, com os conselhos separados, né? Cada um tem a sua atribuição. Essa rixa, acho que já vinha desde antes, né? Então, com essa separação do CAU e do CREA, talvez isso tenha aumentado um pouco. Mas se você pega, por exemplo, aqui em Rondon, na nossa associação, eu vejo o contrário disso acontecendo, sabe? Tem raras obras que eu trabalhei que tinham só engenheiros, ou que só estava eu, né? A maioria das obras sempre tem arquitetos envolvidos também. Eu vejo muita parceria aqui em Rondon entre engenheiros e arquitetos, sabe? Não presencio, assim, só em tom de piada, né? Porque você é arquiteto, não sei o que e tal, arquiteto. Aí, às vezes, o proprietário vem lá e fala, putz, cara, mas tudo isso aqui de ferro na minha obra? Eu falo, pois é, né, cara? Fala que tem um arquiteto, né? Eu só tô deixando em pé a loucura que ele desenhou, né? Então, esse tipo de piada, brincadeira, assim, acontece, né? Agora, verdadeiramente, eu vejo o contrário. Parceria, assim, às vezes os arquitetos querem trabalhar em alguns projetos mais ousados, né? E isso, obviamente, custa mais caro, né? O cliente quer alguma ideia fora da casinha, que é um negócio ousado mesmo, dá para fazer, vai ter seu custo. Às vezes os arquitetos procuram os engenheiros já antes, como é que a gente pode fazer, que maneira dá para reduzir o custo e tal. Eu não queria um pilar aqui, sabe? Eu quero fazer isso sem pilar, como é que a gente pode fazer, né? Tentar criar formas. Da mesma forma os engenheiros, né? A gente pega um projeto arquitetônico, uma coisa que os arquitetos não gostam, que você vai botar um pilar, né, que não tem parede, né? Obviamente ninguém quer isso, né? Então a gente já hoje eu pego um projeto arquitetônico para fazer o estrutural, eu já sei que eu não vou botar pilar em lugar nenhum. Agora, se tem alguma questão muito específica, que às vezes você precisa criar uma estrutura e tal, a gente chama os arquitetos para conversar e fala, aqui a gente precisaria achar uma forma, sabe? Em vez da gente decidir por conta e criar um negócio que atrapalhe o projeto do arquiteto, não, vamos conversar. Né? Vamos entrar num bom senso aqui e tentar achar uma forma. Às vezes o arquiteto pensa alguma outra coisa, sabe? Pegar um exemplo que aconteceu recentemente. Uma obra até que não foi o Giovanni que fez o projeto, mas ele executou a obra, eu fiz o projeto estrutural dessa obra. O proprietário me contratou, ele já tinha o projeto estrutural feito e estava achando muito caro. Aí ele me contratou, eu dei uma olhada no projeto, nós encontramos uma solução que foi aumentar a obra, né? Sabe? Nós aumentamos a obra para reduzir o custo. Sabe? Era uma obra que tinha uma estrutura de subsolo e por causa da concepção do projeto, a forma que a obra estava considerada, ela tinha muitos esforços de empuxo do solo atuando nela, sabe? Então eu propus para o proprietário falar, se a gente ampliar a tua obra, acho que a gente ganhou em torno de 15, 20 metros quadrados na obra, a gente amplia a obra, a tua obra reduz de custo. Então a gente aumentou, acho que 15, 20 metros quadrados de obra, e ele reduziu por baixo 30, 40 mil reais de custo. Nossa. Sabe? Aumentando a obra. E ainda ganhou um espaço a mais. Ainda aumentou espaço a mais, sabe? Então, isso foi possível porque diálogo, né? Conversa, né? A gente conversou, chamamos o arquiteto, né? O Giovanni estava fazendo a execução, a gente sentou todo mundo e conversou, tem essa possibilidade, a gente pode fazer isso e tal.
Pro proprietário foi uma maravilha, né? Só que a gente podia não ter conversado, né? Sim. Cada um ter feito e tal, a sua parte, um joga a culpa no outro e tá, não, tá caro porque o arquiteto fez assim, né? E não sei o quê, né? Então, eu acho que essa rixa eu levo numa boa, sabe? A gente costuma fazer piada, eles fazem piada também, acho que faz parte, né? Tira de letra, Giovanni. Agora você entendeu o exemplo já, né? De como convencer o cliente. Você viu? Você chega pro cliente e fala, ó, você vai economizar e vai ganhar mais espaço. Não tem como não convencer. Agora, você tentar convencer por algo que não tem fundamento, você também não vai conseguir. Agora, sobre essa rixa, sim, ela tem, e ela gira principalmente mais nas piadinhas do que na parte profissional. É legal, a nossa associação, ela é muito unida. Eu gosto muito da associação, eu gosto que todos trabalham de forma unida, né? Tanto o CREA quanto o CAL, né? O Alisson é representante do CREA como conselheiro, eu sou representante do CAL como conselheiro também. E pelos dois conselhos, nós sempre trazemos todas as informações necessárias para passar em reunião mensal, né? E aí você vê que o pessoal tá ali, tá unido, conversa, tem as brincadeiras, tem as piadas, mas também, né, como o Alisson falou, é um excelente exemplo de como você trabalhando em parceria funciona, né? Já tive, em 2024, quando fui o presidente da associação, eu tive um convite por parte do conselho para abrir um conselho separado em Marechal. Eu fui convidado de arquitetura, né? E aí eu neguei. E aí eu falei, não, a nossa associação ela é mista e ela, enquanto eu estiver aqui, ela vai continuar sendo mista. Porque essa troca de conversa, essa parceria entre a engenharia e a arquitetura é essencial para o crescimento de todos, né? Existem cursos que o CREA paga na associação em que vários arquitetos vão lá para aprender, e é um curso pago pela engenharia, né? Então, justamente por ser de uso, uma entidade de uso misto, né? E eu, particularmente, não vejo vantagem em dividir. Foi em 2010, se eu não me engano, acho que em dezembro de 2010 que foi criado o Conselho de Arquitetura. E se eu não me engano foi em dezembro de 2011 que ele entrou em funcionamento. Mas isso aconteceu por pessoas envolvidas nos dois conselhos que não tinham ligação nenhuma com o real funcionamento. O que é o real funcionamento? Quem está na ponta da linha trabalhando, que somos nós, né? Que projetamos, que executamos. São pessoas que ficam ali discutindo política e não sabem o que é realmente bom para ambos os lados. Eu, sinceramente, não achei legal a divisão. Até hoje não consigo achar legal. Acho que uma boa parte dos engenheiros também acha que não. Tivesse ficado unido e trabalhado de forma unida, mesmo dentro ali, conseguido fazer uma divisão das atribuições e tudo mais, seria mais viável e vantajoso do que da forma que está hoje. Ei, não saia daí! Construção e Decoração volta já! Na hora de construir ou reformar, tradição e confiança fazem a diferença. A loja NID da rede Construicia oferece tudo em materiais de construção, com qualidade, preços justos e atendimento de quem entende do assunto. Loja NID, tradição que constrói história há mais de 70 anos em Marechal Cândido Rondon. Agora vamos falar de um outro tema que a gente usualmente também se ouviu muito e tem uma impressão que isso mudou também com o passar do tempo, o universo feminino e masculino. A engenharia, por exemplo, a gente tinha uma ideia num passado não tão distante de que era uma profissão assim que mergulhava muito mais pelo lado masculino, e já a arquitetura ao contrário, né? Muito mais mulheres. Vocês que estão na prática, até no tempo de faculdade, isso era uma realidade, não era? Como que está hoje o mercado nesse sentido? Então vou falar da parte da engenharia, né? Acho que a engenharia com certeza sempre foi muito predominante, composta por homens, né? No passado. Você pega até aqui em Rondon, por exemplo, né? Por muitos anos teve 5, 6 engenheiros aqui e uma engenheira, a Sueli. Né? A Sueli era a única engenheira e aí já tinham 4, 5 engenheiros, foram vindo mais e mais e mais. Agora demorou muito tempo até vir uma outra engenheira, né? Hoje essa situação já é bem diferente, né? Quando eu entrei na faculdade, as turmas antes da minha tinham poucas mulheres, né? A minha até teve menos mulheres do que homens, mas aí logo após aí
A da minha esposa, que entrou na faculdade 1 ano depois de mim, ela é engenheira também, a turma já era igual, 50-50, metade mulher, metade homem, sabe? Tiveram turmas que teve mais mulheres do que homens, né? E então foi crescendo esse número de mulheres na engenharia, sabe? E eu vejo hoje, até polêmico falar assim, né? Mas eu vejo hoje as mulheres atuando com mais eficiência, às vezes, na engenharia, sabe? Do que os homens, sabe? Obviamente, cada um dentro das suas atribuições, dentro do que trabalha, né? Mas eu percebia, assim, durante a época da faculdade, que havia um preconceito, né? Com as mulheres nas obras. Chegava lá, o construtor já olhava assim, o que essa mulher tá fazendo aqui, sabe? Não entendi nada. Hoje eu vejo o contrário, sabe? Hoje eu percebo que às vezes chega um homem, um engenheiro, um arquiteto na obra, os caras já olham meio com um desdém, assim, tipo, tá querendo vir mandar aí, sabe? Falar alguma coisa. Mas às vezes chega uma mulher, chega uma engenheira lá na obra, a recepção é diferente, o cara já trata com mais respeito, sabe? Eu vejo que hoje até inverteu um pouco, sabe? Posso estar enganado, né? Eu acho que as mulheres seriam mais adequadas para responder essa pergunta, mas é a forma como eu vejo, sabe? E também até na parte do trabalho ali, né? Às vezes o homem acaba querendo ser um pouco mais prático, um pouco mais rápido e tal, acaba atropelando um pouco as coisas, né? E a mulher já de natureza tem um cuidado a mais, né? E na engenharia esse cuidado é muito importante, né? Você ter essa atenção maior aos detalhes, né? Então eu vejo de maneira muito positiva a inclusão das mulheres na engenharia, sabe? Eu acho que só agregou, sabe? Melhorou muito o nível de maneira geral, assim, das obras e dos projetos que a gente tem. Na arquitetura, vamos dizer, na minha época de formação, então, eram mais mulheres, sim, eram mais mulheres. Mas como eu disse antes, as atribuições são tantas e são tantas linhas a serem seguidas. Boa parte das colegas que se formaram, hoje elas trabalham mais na parte de arquitetura interna, né? Projeto de interiores, né? Uhum. Eu, né, como falei antes, já preferia mais a execução, por isso que até fui para uma turma de pós-graduação que só tinham engenheiros, né? Então, ela é muito vasta, mas sim, na arquitetura, uma grande parte, justamente por se tratar de detalhes, de acabamentos e tudo mais, é feminino, bastante mulheres. E existem hoje também muitas arquitetas mulheres já trabalhando também na execução, né? Que conseguem, como o Alisson disse, conseguem às vezes conversar melhor até com o cliente, com o pedreiro, né? Com o pessoal da construtora, conseguem lidar melhor. O homem muitas vezes não. O homem muitas vezes ou é aquilo, ou senão já... Né? A mulher às vezes tem aquele jeitinho, aqui, né? Em Marechal tem várias mulheres, né? Acho que, pelo que eu lembro agora, a maioria são engenheiras que trabalham em construtoras grandes aqui, para empresas grandes que fazem serviço fora, na parte da execução, comandando toda a construção da obra. E, Giovanni, como é que é, por exemplo, até outro dia a gente brincou aqui, a Carolina falou assim, me desculpe os arquitetos homens, mas as arquitetas mulheres têm uma sensibilidade muito grande e tal. Isso também tem uma, vamos dizer assim, gera algo entre o arquiteto que é homem e a arquiteta que é mulher? Assim, eu declino nisso. Eu acho as arquitetas mulheres para acabamento, né, projeto de interiores principalmente, também na parte de volumetria, eu também acho que elas têm um olhar um pouquinho diferenciado. Mas aí eu te falo isso me levando em exemplo, né? Eu mesmo não sou uma pessoa que faz projeto de interiores, então eu realmente... Ela faz, a Carol faz, a Gabi que estava aí também fazem projeto de interiores e fazem muito bem, com uma excelente qualidade. Então eu concordo com ela, né? Eu falo que ela, para isso daí, sim, elas conseguem executar e projetar muito bem a parte de interiores. Isso é verdade mesmo. Alisson, como é que vocês, enquanto engenheiros e arquitetos, lidam com essa evolução tecnológica, com essa, vamos dizer, essa linha da ciência, dos estudos? Vocês têm que estar conectados nisso, claro, mas muitas vezes o prático que vocês aprenderam lá na faculdade vai estar sempre ali, mas tem que evoluir nesse sentido. E como é que vocês veem, por exemplo, todo esse desenrolar, eu diria assim, desse estudo que, né, vem de uma pegada, às vezes evolui um tanto, mas muitas vezes não no ritmo da tecnologia. E como que vocês enxergam o futuro da profissão de vocês, assim?
O que vai mudar, o que vai se adaptar, não vai... É difícil, mas a gente muitas vezes busca fazer essa leitura, porque muitas vezes é uma leitura necessária. Uhum. Olha, eu acho que a gente tem 2 caminhos aí, né? A parte de projeto e a parte de execução, né? A parte de execução, a evolução acontece e eu acho que tem muito mais pessoas trabalhando por trás da evolução na parte de execução, mas ela chega de maneira mais lenta, né? Por causa da cultura, né? Se você parar para pensar, a gente ainda está fazendo casinha botando um pedacinho de tijolo em cima do outro, né? Tipo, isso não... Você para pensar, não tem lógica, sabe? Tem muita gente que não tem onde morar e a gente tá colocando um pedacinho por vez, sabe? Então, mas é a nossa cultura, é como a gente faz, né? Tem locais que hoje você já tem formas muito mais rápidas de se construir, né? Não é a forma como a gente está acostumado aqui, como é a cultura do Brasil, né? E aí você vai em alguns outros países aí que também constrói da forma que a gente constrói. Tem outros que acham isso um absurdo, né? Mas a gente está, cada um dando os passos conforme pode, né? Mas obviamente que já tem muita evolução, já muita coisa mudou, né? E eu acho que você pega construtoras, né? O caso de construtoras, né? Você tem 2 tipos de obra, né? O negócio e o sonho, né? Tem gente que constrói negócio e gente que constrói sonho, né? Então, quem constrói negócio está constantemente tentando economizar cada centavo, tentando entregar num prazo melhor, né? Então, essas empresas estão em constante busca aí por tecnologia para tentar ganhar tempo, tentar ganhar qualidade, porque sabe que se não entregar um negócio com qualidade vai ter que voltar depois corrigir, né? Então, e aí do outro lado, na parte de projeto, parte de papelada, vamos dizer assim, também está tendo uma evolução muito grande na forma de se projetar, né? Você pega aí, alguns anos atrás era na mão, aí depois entrou o AutoCAD. Nossa, mudou a vida do AutoCAD. Hoje o AutoCAD é passado, né? Hoje está todo mundo projetando em BIM, né? Você constrói a obra no computador e depois você transfere ela, materializa aquela obra, né? Você consegue prever muitos problemas que vão acontecer na obra, né? Você consegue entregar um produto com mais qualidade e aí cabe aos profissionais irem se atualizando, né? Tanto na forma de fazer como o que utilizar, né? Então, a associação promove muitas viagens, visitas técnicas, a gente está sempre tentando conhecer as indústrias, fazer visitas técnicas, ir em feiras, construções, né? Tentar conhecer, ver o que está sendo trazido aí de novidade na parte tecnológica, desde do projeto até na execução mesmo, né? Que tipo de ferramentas podem ser utilizadas, ou materiais e acabamentos novos, né? Que às vezes entra na parte de arquitetura aí, peças com mais conforto, parte acústica, né? Então tem muita... Tudo evolui muito, muito rápido, né? E aí você pediu do futuro, é uma parte que eu me preocupo um pouco, sabe? Em questão de projeto. Eu acho que a curto, médio prazo, nós vamos ser substituídos, entre aspas, assim, né? Não substituídos, mas trabalhar muito com IA, sabe? Na parte de projeto, né? A inteligência artificial está crescendo de maneira exponencial, já está ficando sem controle, né? Você tem IA em tudo, né? A gente está com IA agora, nesse momento aqui. Tem IA, né, que você nem sabe que tem IA, mas tem, né? Então eu acho que isso vai acontecer na parte da engenharia, da arquitetura também, sabe? Eu acho que a IA vai acabar absorvendo isso, essa produção de projetos, sabe? Vai produzir de maneira muito mais rápida. Obviamente que não vai ter aquele toque humanizado por trás, sabe? Acho que em especial a parte de arquitetura vai ser muito difícil a IA conseguir entregar e absorver e trazer o que um arquiteto consegue trazer para a obra, né? Agora, a parte de instalações, parte estrutural, o que eu acho que vai ser difícil para IA atender vai ser a prática da construção. Às vezes a gente tenta fazer um projeto já pensando na maneira mais fácil de construir, né? Até para ganhar tempo e tal, né? Então, às vezes a gente acaba não adotando a solução 100% mais barata. Às vezes gasta um pouquinho a mais, gasta 2% a mais, mas é de uma maneira fácil de construir, sabe? Que não vai deixar o construtor louco na obra, né? Então, eu acho que nessa parte, eu acho que vão ter softwares, vão ter sistemas muito, muito avançados aí a curto prazo, que vão estar trabalhando nessa parte de projetos. E já na parte de execução,
eu acho que não vai ter muito como escapar. Acho que vai mudar aos poucos a forma construtiva com que a gente vem fazendo, sabe? E a tecnologia usada na construção, pensando sempre em reduzir mão de obra, porque já é escassa, né? Então hoje as construções dependem de mão de obra. Quero ver se encontrar uma construtora que não está implorando por gente capacitada para trabalhar, né? Não tem pouquíssimas pessoas para trabalhar, então a tecnologia vai se desenvolver para suprir a falta que está tendo. Qual que é a falta hoje? Mão de obra, né? Então acho que vai acabar automatizando o máximo possível na execução também. Ana, falar um pouco sobre a evolução da tecnologia na construção, sabe que é até um pouco difícil falar. Você encontra uma evolução muito grande em materiais, principalmente de acabamento, né? Todo ano tem feiras que trazem todos os tipos de materiais para acabamento, amadeirados, cerâmicas, forros, né, pisos e tudo mais. Então, assim, isso é uma evolução. Mas a evolução da execução, como o Alisson falou, hoje o pessoal assenta tijolinho para construir, então isso realmente é demorado e é muito por causa do preconceito, né? Eu aprendi a fazer assim, então eu vou fazer assim porque esse é o modo correto. Não sei se aquela forma de construção nova ainda está aprovada. Eu vou te dar um pequeno exemplo sobre a questão da construção. O Museu do MASP, na Avenida Paulista, São Paulo. É um museu que tem um vão de 74 metros, né? E foi uma arquiteta, acho que é Lina Bombardi, se não me engano, que fez o projeto. Ela é italiana e veio morar para o Brasil. E eu acho que o engenheiro é José alguma coisa. Isso é um exemplo. Na época, como vai vencer um vão de 74 metros? Usaram concreto protendido. 1968. Agora nós estamos em 2025, eu acho que fazem uns 4 ou 5 anos que começaram a usar essas lajes aqui em Marechal. Nossa. Então, olha a diferença, olha como é demorado para vir algumas coisas. E por que é demorado? Às vezes por culpa nossa mesmo, porque não tem profissionais que são capacitados para fazer isso. Ou que há também um preconceito regional, né? Dá para usar isso daí? Não dá. Construções em steel frame, por exemplo, né? Algumas aqui em Marechal feitas, né? Mas é algo que não vinga direito, não vai, né? Um pouco de preconceito, um pouco por causa do custo e tem que considerar o que se tempo é dinheiro para aquela obra ou não, ou se não é, então, né, não usa aquela técnica e permanece na convencional. Então, é até difícil falar, existem várias técnicas. Se você for fazer pesquisa no mundo inteiro sobre formas de construir casa, você encontra hoje a impressora de casa, né, que é uma máquina que fica lá imprimindo em 3D a casa, ela fica pronta, não tem praticamente nenhum funcionário, nenhum colaborador, né? Mas quando que você vai ver isso aqui em Marechal, né? Entendeu? Então, esse que é o processo. E normalmente é aquele ponto que eu citei no início. Ele tem que ser financeiramente viável para chegar aqui, entendeu? Agora se considera que realmente é financeiramente viável, por exemplo, as lajes protendidas. Em relação ao futuro da profissão, você tem uma leitura semelhante ao Alisson? Eu tenho uma, e essa vai causar um pouquinho de espanto, talvez até para o Alisson. Mas eu vejo a função, o cargo de engenheiro mais em risco do que o cargo do arquiteto perante a IA. Porque eu conversei até com alguns colegas esses dias, a arquitetura ela é arte, né? Ela é artística. Em várias obras, principalmente públicas, eu sempre levo em consideração o conceito da obra. Por exemplo, o do MASP teve um conceito, né? E foi levado em consideração aquele conceito. Dificilmente você vai conseguir abastecer uma IA com um conceito. O conceito é o sentimento. Pela evolução, eu não duvido que daqui a um tempo consiga abastecer uma IA com um conceito também. Mas na parte da engenharia, como ela é exata, a partir do momento que você abastece ela com os dados corretos, provavelmente ela vai trazer o mesmo resultado que um profissional esteja fazendo hoje, a não ser que haja alguma coisa fora da curva que seja considerada. Mas, ainda assim, assusta um pouco. A IA está vindo com muita força e realmente a gente fica preocupado para saber para onde que vai, como que vai. Enquanto a IA está se desenvolvendo, softwares estão sendo desenvolvidos, né, para projetistas
e a falta de mão de obra se reflete na edificação, na execução. Eu acho que a gente vai ter que aprender a usar isso em prol do resultado final que a gente espera, né? Eu tenho um caso de um amigo meu, durante a faculdade, ele fez um estágio na Irlanda, né, trabalhou numa construtora lá, uma construtora muito grande. Ele praticamente fez de graça para pegar experiência, para conhecer um lugar novo, né, e tal. E a função dele na construtora era pilotar o drone. Ele pilotava um drone que mapeava em 3D o andamento da obra, né? Naquela época, isso já fazem mais de 10 anos, o objetivo era só mapear o quanto andou a obra, né? Fazer a medição da evolução da obra, né? Ver se ela estava evoluindo conforme o cronograma, né? Só que hoje, isso é possível fazer muito mais, né? E já existem ferramentas, você vai com o drone na obra, identifica se está sendo feito de acordo com o projeto ou não, sabe? Então você vai ver a posição do cano, do eletroduto, do hidrante, da porta, as medidas, sabe? Então, isso com ferramentas de IA e lasers, imagens, sabe? Então, é possível ter um nível de medição, de precisão muito grande com essas ferramentas, né? Os profissionais da área que vão ter que se reinventar e usar essas ferramentas conforme elas forem chegando, né? Usar ao favor, porque não tem quem acha que ficar, não ignorar isso, realmente vai acabar se anulando no mercado, pelo menos essa visão que a gente tem. Né? Assim como todas as áreas. Exato, né? não é só na engenharia, na arquitetura, mas é de uma forma geral. Construção e decoração volta em 20 segundos. Alisson, Giovanni, foi uma satisfação tê-los aqui no episódio de hoje desse programa. Realmente uma oportunidade excelente de esclarecer, porque as dúvidas elas sempre surgem e para quem não é do meio, então fica naquela dúvida toda. Então agora com esse programa que eu tenho certeza que vai ficar tudo muito claro. Quem tem dúvida assista, que eu tenho certeza que quando pensar em projetar uma obra, enfim, indiferente de qual obra seja, ela vai saber quem que ela deve contratar. Obrigado por vocês terem vindo participar e contribuir, compartilhar conhecimento aqui com a gente. Obrigado, Ana, pelo convite. Se ainda restam dúvidas, estamos à disposição daí, fora do ar, para responder as perguntas. Obrigado, Ana. Foi um prazer, né? Sempre legal estar aqui conversando com você. E espero que a gente tenha conseguido responder essas dúvidas aí. Mas acho que é um assunto legal aí que às vezes tem curiosidade no pessoal. E agradeço também ao presidente pela parceria com a associação. Está sendo muito legal esses programas aí. A gente está gostando muito do resultado. Chega ao fim mais um episódio do Construção e Decoração, um programa para você se inspirar, se informar, transformar ideias em projetos e projetos em realidade.